Irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Gostaria de te convidar a se colocar de pé. Vamos iniciar o nosso culto da bênção do Calvário e cantata de Páscoa, porque Ele vive, aleluia. E antes de nós fazermos a nossa oração inicial, gostaria de te convidar a virar para essa pessoa bonita aí que está do seu lado. Cumprimente ele, cumprimente ela, diga paz, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda à casa do Senhor. Que tenhamos todos um excelente culto, amém? Glórias a Deus. Eu vou estar lendo um texto da palavra do Senhor. Também não poderia deixar de cumprimentar você que nos assiste, pelo YouTube e pelas demais plataformas digitais. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe grandemente, amém? Vou ler a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 28. Se você conseguir ler aí na sua Bíblia ou no seu celular, Mateus 28, 1, diz assim a palavra do Senhor: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito, amém? Pode colocar sua Bíblia no seu lugar aí, e nós vamos fazer a nossa oração de início. O Senhor não está mais morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e nós estamos aqui nesta noite celebrando essa vitória, a ressurreição do Senhor. Feche os seus olhos da maneira que você se sentir à vontade. Vamos falar com o nosso Deus em sinal de gratidão, do seu jeito, com as suas palavras, amém? Querido Deus, amado Pai, nós entramos na Tua presença santa, maravilhosa, poderosa, nesta noite, para Te agradecer, Senhor, para Te engrandecer, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Tu és o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para celebrar, para comemorarmos, não a Tua morte, como muitos aí ficam se lamentando, mas nós estamos aqui para celebrar a Tua vitória, porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, o Senhor está à destra do Pai, e o Senhor também está através do Espírito Santo junto conosco todos os dias, aleluia. Nós Te adoramos, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te amamos, Senhor. Queremos Te adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas, recebe as nossas palmas para a honra e glória do Teu santo nome. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, porque Ele vive, porque Ele vive, Ele reina, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de te convidar a se assentar por um instante. Nós vamos pedir para os diáconos passar as salvas, mas primeiro separei o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar, amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós apresentamos diante do Teu altar cada dízimo, cada oferta, Senhor, que o Senhor trouxe, que o Senhor preparou para que os Teus filhos nessa noite pudessem, Senhor,
te ofertar, contribuir na tua obra. Que cada vida seja grandemente abençoada na sua vida financeira, Senhor. Que o Senhor multiplique os celeiros dos teus filhos e que essa oferta trazida na tua casa faça com que o teu reino avance, com que a tua igreja prospere, com que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada vida, os que estão empregados, os que estão desempregados, que haja providência do Senhor, que haja uma porta de emprego aberta e que haja testemunho para que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os diáconos podem passar as salvas e nós vamos adorar ao Senhor. Amém. Essa música você já conhece, você pode cantar conosco. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o teu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. Você que já contribuiu pode se colocar de pé. Vamos louvar. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória morrer em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Cante ao Senhor. Eu sou assim. Erga suas mãos aos céus e diga isso. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seja abençoado, poderoso é e meu amado, irá do seu amor. A cruz me libertou, a cruz me deu. Seja exaltado, a cruz me
Gostaria de te convidar a tomar o seu assento. Essa cantata é uma cantata diferente, onde toda a igreja irá participar louvando e adorando ao Senhor, amém? O microfone não funciona. Te oferecer tudo que tu és.
Nesta época do ano, muitas pessoas fazem peregrinação para Jerusalém e vão visitar o túmulo do Senhor. Muitos vão com o objetivo de tristeza, de lamentação pela morte dele. Mas nós que o conhecemos de verdade, sabemos que para nós essa época do ano não é motivo de luto, não é motivo de dor, mas é um motivo de festa e celebração, porque nós sabemos do final dessa história, que não é de morte, mas é um final de vida. Enquanto muitos vão para lamentar a morte do Senhor, nós aqui nessa noite estamos para celebrar e comemorar, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor, celebrando esta vitória. Ele vive e nós podemos crer no amanhã. E Ele é poderoso para hoje nos salvar, nos dar vitória, nos dar vida eterna. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a dor, as enfermidades. E se nessa noite você precisa de uma vitória, saiba que como Ele venceu, você também em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? Vamos louvar e celebrar, porque Ele é poderoso para salvar.
nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Tudo isso porque na cruz nós fomos perdoados. E hoje nós podemos dizer com a nossa boca: hoje eu sou salvo. Amém? Você pode dizer isso: hoje eu sou salvo pela cruz de Jesus. Amém. Hoje eu sou salvo.
Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Que bom, hein? Tá abençoado? Diga assim comigo: porque Ele vive, a vida venceu a morte. Diga assim comigo: porque Ele vive, a alegria venceu o medo. Tá entendendo, irmão? Tá acontecendo? Vou ler com vocês Mateus capítulo 28, verso 1 ao verso 10. Rapidamente, acompanhe na tela ou aí na sua Bíblia ou no seu celular. Diz assim, ó: passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Diga assim comigo: não tenha medo. Continuando: sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Olha o que o anjo diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Não tenha medo. Não tenha medo. É duas vezes aqui bem enfático para mim e para você não termos medo. E essa história, irmão, o que nós estamos cantando aqui, o que nós estamos louvando, o que eu vou trazer uma breve reflexão aqui, é de um Jesus que ele ressuscitou. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, mas Lázaro ressuscitou para aquela vida que logo depois ele tinha ainda a possibilidade de morrer. A Bíblia não relata, mas outros milagres de ressurreição, depois as pessoas morreram, era só um pouquinho do que Jesus podia fazer, mas essa era a ressurreição, para que o nosso Jesus, ele vencesse a morte, ele ressuscitasse e agora vivesse para sempre. Era a inauguração da nossa eternidade. Alô? Opa, estão me ouvindo? Era a inauguração da eternidade. Essa eternidade que é prometida para mim e para você. Não era mais agora uma ressurreição só para mostrar um sinal que depois haveria morte, porque, irmãos, nós vamos perecer. Mas Charles está falando que ele venceu a morte, mas por que tem morte? Porque as coisas vão perecer, as coisas vão acontecer, mas agora, sabendo que o meu Jesus, o seu Jesus, ele ressuscitou, ele nos dá o direito da eternidade, ainda que haja morte, porque agora a morte não tem mais poder. Ela pode até ser uma parte, um capítulo da sua vida, mas o poder ela não tem mais. Porque agora, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cadê a morte, irmão? Está acontecendo? Morre uma coisa ali, morre uma pessoa aqui, um ente querido aqui, mas isso não é mais ponto final. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e vive eternamente. Não tem uma ossada lá onde nós fomos a Israel, os irmãos vão esse ano, vocês vão ver, não tem uma ossada, não tem um sarcófago, não tem lá um lugar onde possivelmente tem um osso dele, não tem nada, porque ele ressuscitou em corpo de glória, ele inaugurou a eternidade para mim e para você, para nos dar essa condição de vida, para que hoje eu e você, já nós vamos cantar junto aqui com o coral, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor nenhum haverá. Não precisa temer, não precisa ter medo.
A alegria venceu o medo. Sabe por quê? Essa mulher, ela foi desesperada. Ela, Maria Madalena, outras mulheres, cada evangelho relata uma coisa, ou era só ela, ou eram algumas mulheres, mas mesmo assim, elas não viam a hora de romper o Shabat, de acabar o sábado logo para ver, porque elas queriam ver se estava mesmo acontecendo o que ele havia prometido, que ele já vinha falando: olha, eu vou me entregar, não é que Jesus foi vencido pelo império, não é que Jesus foi vencido pela política, pela religião, ou pela filosofia daquele tempo, ele mesmo se doou por nós. E elas queriam conferir se aquilo ia acontecer de fato. Sabe por quê? Deixa eu te avisar um negócio. Segundo o contexto cultural, não se visitava crucificado, o corpo de crucificado, para ver se tinha alguma esperança de ter vida, porque o crucificado ele já morria ali na cruz, já dava para ver, constatar que ele já estava morto. Mas aquele crucificado ali era diferente, era o meu Jesus, o seu Jesus. Então elas estavam desesperadas. Maria Madalena, ela não via a hora de aparecer o sol e ela poder correr para aquele lugar e confirmar que Jesus não estava naquele lugar. Porque o anjo disse: o que vocês vieram procurar aqui? Ele não disse para vocês que ele haveria de morrer, mas ressuscitaria e vivo está, que estaria vivo. Não tinha nada lá, irmão, para conferir morte, não tinha morte para cantar vitória. A vida estava já andando. E aí, o que provoca, irmãos? Quando você sabe dessa notícia, tem duas provocações. Ou você provoca essa euforia que provocou nelas, que mesmo com um certo medo, uma certa aflição, elas correram alegres, porque o anjo falou: vai, conte essa notícia para outros, vai contar para outros o que aconteceu, o que vocês acabaram de ouvir aqui. Porque era boa nova, era boa notícia, a eternidade estava inaugurada, precisava falar isso para as pessoas. Ou como os guardas que se tremeram, se impactaram também com aquilo, mas desfaleceram e ficaram temerosos e ficaram com medo e não quiseram crer naquilo. Tem duas reações, irmãos. E aí elas foram contar, e é aí que está, pega, traz para o dia de hoje. Irmãos, com uma notícia dessa, sabendo que o seu Jesus, o meu Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vivo está. Porque você está de boca fechada na sua casa, porque você está de boca fechada no seu casamento, como se fosse um guarda que está só impactado e está quieto. Você tem uma boa notícia para falar aonde você está. Você tem que falar que esse Jesus ressuscitou, que esse Jesus traz a vida, que esse Jesus venceu qualquer morte que esteja acontecendo na sua vida. Ah, Tiago, mas você não sabe, o meu casamento está morrendo, a minha família está morrendo, a minha situação financeira. Deixa eu te avisar mais uma vez: Jesus ressuscitou. Ele venceu qualquer morte, e se tiver segundo a vontade dele, ele traz a vida de novo no seu casamento, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, ele vai trazer. Olha, e aí depois, sabe qual é a primeira pessoa que Jesus foi de encontro? Não foram os seus discípulos, não foram homens, foi uma mulher, Maria Madalena. Ele foi de encontro com ela, ele chegou perto dela e falou: salve, não tenham medo, vai lá contar. Está aqui, ó, tá vendo? Estou aqui. Irmãos, naquela época, uma mulher testemunhar alguma coisa, depois ela viver um momento, ela viver aquele capítulo e ela ir contar para uma outra roda, era meio considerado: não dá para acreditar, porque é essa daí, essa mulher aí. Mas Jesus, ele contradiz até isso. Não era uma cultura dele, era a cultura daquela época, mas ele foi e quebrou isso. Ao invés de ir lá direto nos discípulos, ele foi nela. E sabe quem era Maria Madalena? Uma mulher que o Senhor tinha expulsado dela 7 demônios, que o Senhor tinha perdoado ela. Ela era muito perdoada e agora ela muito ama. Sabe, às vezes nós achamos, às vezes você está aqui e você está falando assim: ah, mas eu não sou digno disso não, eu só vim fazer uma visita aqui hoje. Ah, eu vim aqui, mas agora eu só voltei, eu só vim visitar porque um parente meu aqui está cantando e tal, mas eu não sei se eu ainda... Cara, deixa eu te falar. Ah, Tiago, mas o tempo já foi, eu acho que eu não consigo mais voltar. O que Jesus fez naquele dia, naquele lugar, rompe todo o tempo, rompe todas as gerações. Não tem pecado maior, não tem consciência pesada maior. Se você muito pecou, se você muito está pecando, se você está cheio com a carga pesada, agora Ele vai te amar até demais.
É só você ver que Ele está aí na sua frente hoje, essa noite. Ele veio te encontrar, não é? Você acha que você veio atrás dele, mas Ele te trouxe aqui para aparecer na tua frente e falar: estou aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Foi isso que Ele disse para a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Não é nada neste mundo, não é nenhum prazer, não é nenhum lazer neste mundo. Ele bateu no peito quando todos acreditavam: vai ter aquela ressurreição lá escatológica, todo mundo ressuscita para alguma coisa. Ele diz: não, ele diz essa noite para você. Você está desanimado, você está se achando muito sujo, você está se achando muito indigno, você só veio fazer uma visitinha, você está meio lá, meio cá, um pé aqui, um pé ali, você não sabe se você volta, porque você não sabe se você quer. Cara, Ele fez isso por você. Não tem essa de não tem mais tempo, já foi, eu não consigo, eu não tenho força. Essa noite Jesus veio te dar a força da eternidade para você voltar para os braços dele. Porque não tem mais morte, não tem mais morte, não tem mais morte. Diga para o irmão que está do seu lado aí: não tem mais morte. Irmão, aonde superabundou o pecado, sabe por quê? Por causa de um homem, o mundo encheu de pecado. Por causa de um homem, da desobediência de um homem, a morte se estabeleceu e a morte era vitoriosa. Mas por causa de um único homem também, Jesus, o homem perfeito, superabundou a graça e entrou a vida eterna, e Ele inaugurou a eternidade. E hoje eu e você podemos ter esperança. Mas a minha esperança morreu, já morreu porque você quer, porque você está com os olhos em outro lugar. Olhe para Jesus, porque Ele é o dono da tua esperança. E deixa eu te falar, não é aquela esperança de assim: será que vai dar certo amanhã? Será que vai acontecer amanhã? Será que, deixa eu te falar, se você confia em Jesus, tudo já deu certo na tua vida. Porque Ele já garantiu lá. Pastor Wagner sempre fala, eu já li o último capítulo da Bíblia, a última frase da Bíblia: vai dar tudo certo lá na eternidade. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar nisso aqui, é só ter fé nisso. Se você crê que a sua vida se crucificou com Ele, porque aí é que está, tem que estar lá. Quando Ele fala: quer me seguir? Toma a tua cruz e vem. Tem uma cruz, tem. Mas pode ir, porque Ele está no caminho, porque Ele está na frente, porque Ele está falando: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Eis que estou convosco. Ele não falou para os discípulos: não, vocês vão vir comigo. Não, vocês vão ficar, vocês vão viver, vocês vão carregar a cruz de vocês, mas eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Não é nas coisas que nós temos que botar a fé, irmão. Não é em pessoas que nós temos que botar a nossa totalidade de fé. Nós temos que amar as pessoas, não ter fé. Fé nós temos que colocar nesse Jesus que foi lá e acabou com todo o laço de morte. Porque Ele vive. Fala para o irmão que está do seu lado: porque Ele vive, irmão. Mas olha, presta atenção. Agora é a parte chata. É a parte dos guardas. Eu vou falar de novo. A hora que eles viram tudo o que aconteceu, a hora que eles desfaleceram e acordaram, o que eles fizeram? Ao invés de também entender que Jesus estava vivo, que Jesus era aquele que tinha acabado de vencer a morte, que aquela ressurreição não estava escrito em nenhum lugar, não, só Ele, Jesus falava, só os profetas tinham dito sobre aquilo. O que eles fizeram? Ao invés de crer, ao invés de correr atrás daqueles que estavam pregando sobre isso, foram lá atrás do poder público. Foram atrás dos líderes religiosos, foram atrás dos políticos, porque se você não se lembra, está escrito lá na cruz: este aqui dizia que era o rei dos judeus. Estava em latim, em grego e em romano. Todas as esferas da sociedade estavam revoltadas com Jesus. A guarda, a política, a religião, a filosofia, tudo revoltado. Por isso que estava nas 3 línguas, porque tudo estava contra. Se você não está se ligando no que eu estou falando, esse mundo aqui está tentando te subornar como subornaram os guardas. Porque eles chegaram e falaram: olha lá, e o corpo, o que a gente faz? Ao invés de irem correndo adorar aquele Jesus que tinha ressuscitado, não, foram atrás da corrupção. Chegaram lá, foram manipulados, foram corrompidos por imoralidade, por dinheiro, corrupção de todo tipo. Aceitaram o suborno, trocaram aquilo por agora falar que simplesmente sumiram com o corpo daquele homem. E aí eu te pergunto: qual é a nossa reação diante da notícia de que Jesus ressuscitou?
Você crê agora que Ele cuida de todas as coisas da sua vida e você sai falando para todo mundo que Ele é vivo, que Ele ressuscitou? Ou você vai ser subornado por este mundo? E aí? É uma coisa ou outra. É hoje, irmão. É essa noite, meu querido. Você que está nos visitando, você que está voltando, você que veio só fazer uma visita. É hoje essa decisão. Jesus, não sei se vocês sabem, mas por causa dessa cantata aqui, Jesus está neste lugar essa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ah, mas eu estou sem forças, eu não sei o que eu falo. Ele vai te ajudar agora. É nessa hora que Ele vai te ajudar. Porque deixa eu te falar rapidinho, que eu não posso deixar de falar isso. Isso é muito gostoso de contar. Lá na cruz, quando Jesus disse assim, está consumado, a palavra no grego é tetelestai. E tem 3 significados nessa palavra naquela cultura. Tetelestai significava assim, quando o pai dava uma ordem para um filho, o filho amava receber aquela ordem, aquele pedido do pai, porque era gostoso, era um prazeroso fazer o que o pai pedia. Então o filho ia correndo, fazia o que o pai pedia e voltava logo e falava, pai, está aqui, consegui fazer o que você pediu. Então quando Jesus desceu, quando Ele veio, viveu, morreu por você, foi crucificado, ressuscitou e vive, Ele olhou para Deus e falou, está consumado, eu fiz o que o Senhor pediu, Ele cumpriu o que Ele havia prometido. Depois, o segundo significado para isso também muito bom, é que quando uma pessoa tinha uma grande dívida lá em bancos com outras pessoas, com agiotas daquela época, ela estava muito endividada, muitas parcelas, ela não conseguia dar conta de pagar aquilo. Chegava uma pessoa e falava assim, tá vendo a dívida daquela pessoa lá? Eu vim aqui pagar, tá pago. É como se Jesus olhasse para Deus e falasse, você me moeu, derramou toda a sua ira agora sobre mim, tá pago o pecado deles. Irmão, não sei se você sabe, eu vou relembrar você. Tá pago, tá pago. A sua dívida está paga. A sua dívida está paga. A sua enfermidade já foi levada lá naquela cruz. O seu problema já foi levado lá na cruz. O seu conflito no casamento já foi levado lá naquela cruz. É só você viver como vitorioso, porque Ele olhou para o Pai e falou, está consumado, está pago. Pode aplaudir o Senhor. E o terceiro era quando uma pessoa ia lá e ele falava, eu quero essa propriedade aqui, essa propriedade é minha agora para sempre. A pessoa ia lá e pagava por aquela propriedade, trazendo para o que Jesus disse. Ele olhou para o céu e falou assim, agora todos eles que estão aqui crendo em mim, aqueles que estavam lá naquele momento, e todos nós que haveriam de crer, como Ele falou para o Pai, aqueles que haver de crer em mim, me dê, Pai. Ele garantiu a tua eternidade, irmão. Mas você e eu precisamos viver essas garantias. Nós precisamos viver o que o Filho foi trabalhar para fazer, buscar. O trabalho feito que o Pai pediu. Nós precisamos viver que Jesus pagou a nossa dívida. Para de viver como um pecador sujo e imundo, sabendo que Ele já pagou isso por você. O trabalho dele não foi em vão por mim e por você. Ele nos dá poder de vida hoje, essa noite. Feche seus olhos. Todos, em nome de Jesus eu peço, feche seus olhos. Aleluia. Eu quero que você que está aqui nos visitando hoje, levante a sua mão agora. Você que está aqui nos visitando, mas já frequentou, estava um pouco afastado, estava desanimado, não acreditava que você podia voltar para esse caminho. Tenha coragem agora e levante a sua mão também. Ninguém está olhando você levantar a mão, mas tenha a ousadia de levantar a mão. Retribua o que o Senhor fez por você agora. É a chance, é essa noite. Ele escolheu essa noite para você retribuir isso. Você que nunca disse, você que nunca admitiu Jesus como o Salvador da tua vida, que essa obra te salvou e te libertou, levanta a tua mão também. Você que tem uma enfermidade, levanta a sua mão agora. Você que está desistindo por causa de enfermidade de saúde mental, enfermidade física. Você que está com problema no casamento, tenha a ousadia de levantar a mão agora também. Você que está com algum problema de relação na sua família, com os filhos, com os pais, com algum parentesco, erga a sua mão agora, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eis aqui os teus filhos, ó Pai.
obrigado por essa ousadia. Todos que estão de mãos levantadas, eu te agradeço pela ousadia deles, ó Pai. Mas creio, ó Deus, que a obra é tua essa noite, ó Pai. Nós estamos fazendo tudo isso. Essa cantata é para que chegasse nessa hora, ó Pai, dessa oração, no qual naqueles que têm fé, aqueles que estão se sentindo sem força para retomar o caminho contigo, aqueles que ainda não te conheciam e não admitiam como Salvador, que eles possam dizer agora que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida deles. Diga aí no seu lugar, se você puder. Pai, e todos aqueles que estão em conflitos na saúde, na área financeira, no casamento, na família, ó Pai, que eles possam viver um Jesus que já venceu, que já pagou toda a dívida, que possam parar de viver como se tivesse alguma dívida, com algum problema, que o Senhor já os libertou, que o Senhor já venceu essa morte lá na cruz, ó Pai. Que eles possam crer em nome de Jesus. É o que eu peço e oro. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia, glorifica o nome dEle. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas se
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro Mais a todos. Aleluia. Som. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você o recebeu nesta noite, saiba que você é filho de Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Você é dele, você é propriedade do Senhor. Ele te comprou com um alto preço. Você não é mais dono de você. Eu não sou mais dono de mim. Eu tenho um novo dono. O nome dele é Jesus Cristo. Se o seu dono é Jesus Cristo, diga assim: Senhor, tu és o meu dono. Eu não vou viver mais para mim, mas eu viverei para sempre te servindo.
Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a enfermidade, Ele venceu a nossa vitória. Ele é o grande vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Oh Senhor, você pode erguer suas mãos aos céus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu tudo aquilo que eu preciso para viver eternamente. O Senhor me deu Jesus, o meu bem mais precioso, o meu tesouro. Aleluia. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. E Ele nos fez ainda mais uma promessa. A Bíblia toda foi falando da promessa da vinda do Filho do Homem, que viria assumir o nosso lugar lá na cruz, porque nós mesmos não poderíamos pagar o preço do nosso pecado, porque pecado tem que ser pago diante de Deus com sangue, e sangue puro, e o nosso sangue é contaminado com o pecado, mas o de Jesus cumpriu todos os critérios que agradaram a Deus. E agora, essa promessa foi realizada, mas Ele ainda nos deixou mais uma, a de que Ele virá nos buscar. Mesmo quando Ele vier, se nós estivermos mortos e enterrados, Ele vai nos tirar da sepultura, Ele vai nos ressuscitar e seremos transformados em corpo de glória e nos encontraremos para sempre com Ele. Você pode agradecer ao Senhor e dizer: obrigado, Jesus, eu espero em Ti, eu espero em Ti a Tua vinda, eu espero em Ti a Tua promessa. Não desista, não desista do caminho, persevera em Cristo. Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza. Foi Ele quem te comprou, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te adotou, foi Ele que disse que vai cuidar de você. Confie no Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pelas tuas promessas, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Tá abençoado, irmão? Calma que eu chego lá. As microfones. Tá abençoado? Olha pra cara do irmão que tá do seu lado aí. Fala assim pra ele, tá diferentinho já, hein? Você tá muito abençoado. Queria chamar todos que participaram da cantata, todos que fizeram a cantata acontecer. Eu acho que já dá pra desligar esses daqui, né? Eu tô perto. É muito que eu tô aqui? É isso? Se for, eu venho mais pro meio aqui. Oba. Enquanto isso, eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Quem está nos visitando hoje? Levanta a sua mão bem alto. Ó, aqui. Receber, aqui ó, no meio. Por favor, fica com a mão levantada. Quem está aqui pela primeira vez? Levante a sua mão para a gente ver. O Ministério Receber vai chegar até você. Sejam bem-vindos, viu? Seja bem-vindo também. Fica com a mão levantada, por favor. Que o Receber, nosso ministério, vai chegar até você, ó. Tem aqui, ó, o casal aqui na frente. Receber. Cadê? Quem mais? Tá, tem aqui, ó, na frente, ó. Casal aqui, ó. Peraí que já vem aqui, tá? Glória a Deus. O que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Visitantes, sejam bem-vindos, voltem sempre e conte conosco. Vamos dar uma salva de palmas para todas as nossas visitas. Sejam bem-vindos, viu? A essa casa. Cadê o receber? Tem um casal aqui, ó. Tá, aqui, ó, na frente, no terceiro banco, ó. Vocês vão receber visitantes, os irmãos estão nos visitando, vocês vão receber um cartãozinho. Aqui, ó, esse casal aqui, ó. Levanta a mão aí, querido, faz favor. Pronto. Vocês vão receber um cartãozinho, preencher e lá no final vocês entregam para o nosso ministério, tá bom? Queridos, então estão todos aqui já? Fabião, família, todos aqui. Ah, que lindo, Paulinha, nosso Kevin, maravilhoso. Queridos, foi uma bênção, né? Parabéns a todos os ministérios envolvidos. Todos estão aqui, né? Todos os ministérios estão envolvidos. Quem está ainda nos bastidores, que não pode sair do lugar e vir aqui à frente, vocês são uma bênção. Essa cantata abençoou muito. Você está saindo abençoado? Então você pode orar comigo pela vida deles? Vamos orar mais uma vez? Você pode se colocar de pé? Vamos orar rapidinho. Estenda suas mãos para todos. Fábio, parabéns pela sua condução, pela liderança. Pri, Jéssica, essa dupla aí é demais, conduzindo aí também a produção. E todos, estenda suas mãos, queridos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por tudo que aconteceu essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, pela excelência de cada ministério envolvido nessa cantata, Pai. Todos que estiveram aqui no altar, os que não estiveram, que estão agindo lá embaixo, na mesa de som, na mídia, em todas as áreas, diaconato, intercessão, tudo, libras, tudo, ó Deus, tudo que trabalhou aqui, nós te louvamos, ó Deus. Estamos saindo daqui transformados, a mensagem foi passada, estamos saindo daqui diferente, o Senhor foi engrandecido, exaltado e louvado neste lugar, e a tua transformação aconteceu aqui por causa da excelência desses seus servos, ó Pai. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, e quem concorda comigo, diga amém. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas para eles em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso que aconteceu poderia ter sido realidade. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Quero agradecer minha esposa, meu filho, pela paciência, nos ensaios. De novo, pai, a gente vai para o ensaio de novo, eu queria descansar. Gostaria também de agradecer os amados pastores Luiz, Regina, Tiago, Natália, essa família maravilhosa que tem abençoado o nosso trabalho. Deus seja louvado através da vida deles. Gostaria de agradecer a parceria do André, o Ministério de Louvor junto com a gente, todos os outros demais departamentos envolvidos, a Maria Virtudes e o Diaconato, todos vocês são muito preciosos. Sem vocês esse trabalho não poderia ter sido realizado. Que Deus recompense a vida de cada um grandemente, em nome de Jesus. Só o Senhor para pagar tudo o que vocês fizeram. Glória a Deus, vamos aplaudir mais uma vez, enquanto eles vão saindo. Obrigado, coral, Deus abençoe, obrigado a todos. Irmãos, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Foi esse dia.
Quem? Noeli. Noeli, nossa irmã lá dos Estados Unidos. Fica de pé, Noeli, você vai ficar de pé. Noeli é desde o começo aqui da obra. Prazer ter você aqui, viu, Noeli? Prazer receber você aqui, viu? Uma benção. Queridos, eu vou dar umas avisos rapidinho, vocês já ficam de pé, a gente já ora e já encerra, tá bom? Vamos combinar assim? Fechou? Então vai, fica de pé aí que eu falo rapidinho. Tem cantina lá embaixo, pastel, refrigerante, tem até vinagrete que eu tô sabendo, hein? E eu quero meu vinagrete, hein? Se não separou meu vinagrete. Porque pastel sem vinagrete não dá, né, mano? É igual o Thiago sem Natália, então não dá. Tem um painel lá embaixo para tirar foto, tá muito bonito. Você não pode sair desse lugar, dessa igreja, deste prédio, deste departamento, sem tirar uma foto lá no painel que tá lindo. Montaram com muito amor e carinho para você tirar uma foto com a sua família, tá? Amanhã, culto dos jovens. Alô, jovens, amanhã às 7 horas tem culto. Domingo normal, escola bíblica, às 7h35 café, 8 horas a aula. Depois nós temos 2 cultos de domingo de Páscoa, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde. Lembrando que 9 horas tem Libras. E nos 2, depois do louvor, tem Ministério Infantil e Berçário. Amém? Vamos encerrar a cantata, irmãos. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essas 2 sessões de cantata. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Te engrandecemos. Obrigado, Pai, por trazer à nossa memória todo o seu sacrifício, todo o seu trabalho, que ninguém faria no teu lugar, que só o Senhor tinha os critérios para fazer o que o Senhor fez por nós, para nos dar vida eterna, vida abundante, porque o Senhor vive, é que nós podemos crer no amanhã, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado, fala para ele um bom feriado e fala assim para ele, domingo tem culto.